Olá, graça e paz, queridos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre ataques espirituais, sobre os ataques do inimigo. Eu estou aqui no lago de Genezaré, Mar da Galileia. Esse lago aqui enorme. Estou na parte de baixo do sítio. Nosso sítio fica bem perto da estrada, né? Aí você tem aí os barulhos de carros, mas faz parte, né? Somos muito abençoados porque a nossa estância fica num local muito privilegiado, né? Nós não temos aqueles problemas de passar por ruas de barro para chegar na estância. Local privilegiado, estrada Rio-Friburgo, bem perto da Rio-Teresópolis, a 20 minutinhos da cidade turística de Teresópolis, a meia hora da cidade turística aí de Nova Friburgo. Então é um lugar muito privilegiado, muito fantástico que você vai conhecer. E o principal, é um lugar ungido, é terra da provisão de Deus e um lugar consagrado ao Senhor, como parque temático, onde nós mostramos e ensinamos a respeito dos lugares da Terra Santa, tá bom? Então seja muito bem-vindo a mais esse estudo sobre guerra espiritual. E eu quero fazer aqui um pequeno resumo do que a gente tem visto nos últimos vídeos. Falamos sobre ataques de Satanás, ataques espirituais, como é que se dão esses ataques. Falamos sobre 3 formas de ataques. Então, a primeira forma de ataque que o inimigo, que o maligno usa, chama-se ataque preventivo. O ataque preventivo é uma espécie de contenção que o inimigo faz contra o seu avanço, tá? Por que isso? Porque ele está no território. O território é de trevas. A luz chegou quando Jesus veio, quando Jesus nasceu, e quando ele iniciou seu ministério ali por volta dos 30 anos de idade, foi ungido, né? Foi separado, foi batizado, e veio ali a pomba, o Espírito Santo em forma de pomba sobre ele. E ele começou o ministério dele já no combate. Então, primeira coisa que aconteceu, primeiro trabalho de Jesus, que o Espírito Santo deu a ele, foi levá-lo para o combate. Pegou ele e levou lá para um monte no deserto, e Jesus ficou durante 40 dias ali lutando, né, contra Satanás, se consagrando, lutando contra Satanás, e o venceu através da palavra de Deus, usando lá o que está escrito no livro de Deuteronômio, principalmente, e Jesus vai dando aquelas respostas. Isso está lá em Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, esta batalha de Jesus contra Satanás. Então foi logo no início do ministério dele, já foi para o combate. Já nos mostra o seguinte: assim que você se converte, se é batizado, já entra no combate, é revestido com o Espírito Santo, já entra no combate. A gente vê muitos crentes paralisados, muitos crentes abatidos, caem, se afastam, desistem, desanimados. Por quê? Eles não têm noção disso, tá? Pensa que a igreja é oba-oba, é cantar, receber bênção e tarará, e vai, já vai capotando, tá bom? Isso não vai acontecer com ninguém do Maná 12 e nenhuma igreja que também nos assiste, porque o Maná 12, Igreja da Provisão de Deus, é serva para todas as igrejas, todas que precisarem, nossos materiais, nossa ajuda, sabe? Receberão. Por quê? Porque nós temos que estar juntos, unidos, contra esse inimigo comum, que é Satanás. Por isso que nós amamos e abençoamos todas as igrejas e denominações, todos os pastores, bispos, profetas, apóstolos, amém? Porque nós que conhecemos um pouquinho de guerra espiritual, sabemos como o inimigo é ardiloso, né? E colocar um contra o outro no mesmo time, isso aí é tão velho, né? E tem muita gente que ainda cai nessa do diabo, tá bom? Então nós vimos sobre os ataques, ataque preventivo, que é uma contenção que o inimigo faz para que você não avance, tá? Para que a igreja não avance. E tem também, logo depois, o ataque de enfrentamento, quando ele vem e enfrenta, já que ele não conseguiu conter, ele vem, atacar. Aí, se a pessoa não estiver forte para isso, ela vai perder a batalha. Mas se ela estiver forte como Davi, vai ganhar a batalha de um gigante como Golias. Então entenda bem, não é o seu tamanho, não é a sua condição, não é a sua força, mas é a força daquele que está dentro de você, é a força do Espírito Santo. Então no enfrentamento
a vitória é certa para aquele que está cheio do Espírito Santo. Então veja que Jesus vai cheio do Espírito Santo. Quando ele passa daquele ataque preventivo que foi o vento e o mar, que aqueles anjos caídos levantaram sobre Jesus, ele passa por aquela etapa e chega no território infestado de demônios lá em Gadara, ou Gerasa. Quando chega ali, vem o ataque de enfrentamento, e o diabo vem enfrentá-lo, mas tem que cair de joelhos por causa da poderosa unção sobre a vida do Senhor Jesus. Amém? É a unção do Espírito Santo que está sobre você, sobre mim, sobre toda a igreja de Jesus. Pelo menos é preciso estar. E a gente precisa buscar, manter, enchendo-se do Espírito Santo, né? Enchendo-se do Espírito Santo. Aí vem o enfrentamento. O enfrentamento pode se vencer, pode se perder. Mas estando cheio do Espírito Santo, sempre vai vencer. Amém? A ilustração está lá, Davi e Golias. Aí vem a terceira forma de ataque, que é a negociação. Então, negociação é ficar em paz, ficar tudo bem, mas convivendo junto. Negociação significa que o diabo está atacando com uma forma ardilosa e no final ele vai conseguir o objetivo dele, que é te destruir. Então não negocie com Satanás. Não negocie. Negociar é você estar tudo bem com ele. Hoje, se uma igreja ou um crente negocia com o mundo, vai ficar tudo bem, vai ser bonito, vai ganhar aplauso, likes, um montão de coisa. Porém, no final perde. Porque se você negocia com o inimigo, isso é uma arma de guerra dele, essa arma foi feita para ele vencer, para ele te destruir. Então fique atento, não negocie. Aí num território que é dominado por Satanás, aquele que não negocia com as trevas não tem boa vida. Então não espere boa vida para o maná, boa vida, grandes coisas, crescimentos à vontade, e vento e popa, e tudo mil maravilhas. Não espere, porque a gente está num território de trevas, a gente não negocia. E nós estamos lidando contra anjos caídos, contra demônios e contra o próprio Satanás. Então não é fácil. Mas nós já entendemos e nós já compreendemos que nós somos um exército. E um exército, a glória do exército é lutar. A glória do exército é guerrear. Então, não estamos preocupados com a guerra. Aliás, ficaríamos preocupados se não tivesse guerra, né? Então, glória a Deus a gente poder ser do exército do Senhor Jesus. Amém, Maná 12? Amém, provisão de Deus? Olha, eu quero ver os pré-adolescentes. Eu estou numa expectativa muito grande de que as crianças, essas que têm 2 aninhos para baixo, os pré-adolescentes, tá? Ali, 10 aninhos, 8, 10, 11 anos, pré-adolescentes e até adolescentes. Eu estou muito, esperançoso e crendo que vai se levantar uma geração poderosa. Essa geração vai ser tão poderosa de guerreiros e guerreiras. Meu Deus. Aí você que tá lá, já passou de 18, né? Aí vai ser, puxa, e eu, e nós? Claro que vocês estão inseridos. É claro que vocês também são chamados para ser uma geração poderosa. É porque tem um trabalho que eu vou começar agora, em breve, que vai até 18 anos. Esse é o limite do trabalho. Então eles vão ser treinados aqui na estância e tantos lugares. Por isso que eu peguei as crianças de criancinha até 18 anos comigo. Criança até 18 anos é comigo que vai passar por esse treinamento, né? E nível de tudo, né? Nível de tudo. De tribo, de célula, de rede, é tudo comigo. É tudo comigo. Tudo comigo. É uma guerra, a gente vai preparar esse exército aí. E os demais? Os demais vão cuidar de adultos. Vamos cuidar de adultos, vamos cuidar de vida. Vamos cuidar de adulto, cuidar de vida. Não é para cuidar? Vamos ganhar alma. Tem um montão de alma para ganhar aí. Deixa até 18 anos eu cuido. A partir de 18, todos vocês cuidam aí. Quero ver que vocês são bons? Então quero ver. Vocês são bons? Ah, tá. Você é bom, então não tem escolha, né? Quem é bom não escolhe. Faz o que manda. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Hoje está uma manhã aqui. Eu estou numa manhã tremenda, linda aqui na nossa estância em Israel, né? Enquanto eu estou aqui,
Lá no Monte Carmelo está o apóstolo João, o apóstolo Amocilene. Hoje eles vieram aqui para uma busca, então eles estão fazendo a busca deles. Eu estou aqui fazendo a minha busca, né? E tudo nessa terra da provisão. Se chegar alguma igreja, chegar alguém aqui, igreja para orar, pode ir lá, tem outros montes, pode subir. Aqui é um lugar para isso, é aberto, né? Para o povo de Deus. Para o povo de Deus que vem orar, né? Para orar, chegou aqui, pode orar, tá? Muito bem. Ataque preventivo, vimos ataque preventivo e vimos o ataque de enfrentamento. Enfrentou, caiu por terra. Partiu para a negociação. Jesus não aceitou a negociação. Deixa a gente ficar aqui. A gente libera o endemoniado, a gente libera ele, como o Senhor quer. A gente não vai nas pessoas, a gente vai nos porcos. Jesus falou assim: não, vocês vão sair do território. Mas Jesus não disse, pode entrar nos porcos? Sim, ele já sabia o que ia acontecer. Os porcos caíram, se lançaram o precipício abaixo e os demônios não puderam ficar no território. Queridos, eu quero chamar a atenção de vocês aqui, nessa nossa espécie de revisão, estamos fazendo uma revisão, eu quero chamar a atenção sua para essa questão dos demônios. Nós precisamos aprender mais sobre os demônios. Nós precisamos aprender tudo sobre Deus. Em primeiro lugar, mais sobre Deus, né? Tudo sobre Deus. Mas nós precisamos aprender sobre os demônios também, ok? Precisamos aprender sobre os demônios também. Não vai nesse papo, nessa conversa. Não vai nessa conversa mole de... O importante é você conhecer Deus. Você conhecendo bem Deus, né? É igual aquela questão da nota, né? Conheça bem a nota verdadeira, que você não precisará conhecer a falsa. Quando chegar a falsa, você vai saber que é falsa. Pode até funcionar para nota, deixa eu dizer para você. Mas é óbvio, entenda uma coisa, especialista em falsificação não estuda só nota verdadeira, não. Ele estuda a verdadeira e estuda as falsificações. Ok? Claro que ele conhece muito mais a verdadeira. Só para derrubar um pouquinho essa ilustraçãozinha, que ela não é 100% verdadeira, não. Ela é um pouco verdadeira. Agora, campo espiritual não tem a ver com nota, não, tá, filho? Nós estamos falando de demônios. Não brinca com isso, não. Isso aqui não tem nada a ver com nota falsa, com nota verdadeira. São seres espirituais, milenares, a gente não sabe nem quem que a gente está lidando. Então, nós precisamos conhecer um pouco mais dos demônios. Precisamos saber o inimigo que a gente está combatendo, tá bom? Então, preste atenção numa coisa aqui. Os demônios, eles poderiam negociar até, pedindo para ficar no território, né? Não manda a gente embora daqui e parar por ali. Ponto. Não podia? Significava o quê? Eles sairiam do endemoniado, sairiam lá do gadareno e iam ficar voando, né? Vagando por ali. Não é isso? Está no território, não seria isso? Vagando por ali? Não é o entendimento que parece ser? Então nós vamos ver hoje algumas coisas aqui muito profundas, muito interessantes, até muito chocantes, tá? Eles não pedem para ficar vagando. Eles pedem para entrar nos porcos. Por que eles não pediram para entrar em outras pessoas? Ora, Jesus estava tirando de uma, não iria entrar em outra. Os demônios também não são tão burros assim. Então pediram para entrar nos porcos, para ficar no território. Por que não ficar no território sem estar em corpo nenhum? Por que não ficar no território voando, vagando? Já não são espíritos? Por que já não fica lá vagando? Aí, queridos, a gente aprende uma coisa muito estranha sobre demônios, tá? Eles gostam de estar em corpos e, mais do que gosta, parece-me que eles necessitam estar em corpos. Eles necessitam estar em corpos, ainda que seja corpos de animais, para eles poderem ficar no território, mas eles necessitam se sentir dentro de um corpo. Por quê? O corpo, principalmente o corpo humano é a glória, né? O corpo humano é o top dos corpos, né? É feita em imagem e semelhança de Deus. É óbvio que o diabo vai dar preferência ao corpo de ser humano. Então ele pediu os porcos para ficar nos corpos ali, e obviamente que com o tempo Jesus iria sair dali, os discípulos e tal, e eles então
voltaria para os corpos humanos, que é o objetivo deles. Porém, ficaria ali nos porcos. Isso causa muita estranheza. Por que ficar nos porcos? Por que para ficar no território tinha que estar num corpo? Isso me leva à seguinte conclusão, queridos. Há mais demônios nos corpos do que nos ares. Através dos corpos, eles se expressam com o desejo deles. Então, eles têm um desejo de participar da vida humana, de comer. Por isso que eles escolhem determinadas comidas, as oferendas que são dadas a eles por aqueles que são enganados e servem aos demônios. Então, eles escolhem, eu quero comer um cabrito, quero comer tal farofa, eu quero beber a cachaça da marca tal, o uísque tal, eu quero fumar a maconha tal, quero usar a cocaína. Você vai encontrar drogas também em despachos. Eu estou recebendo, você vai ver que há demônios que recebem na mata, porque são os espíritos da mata, sabe? Há demônios que recebem na cachoeira. Quantas vezes você já viu tromba d'água? Quantas pessoas morrendo de repente? Então há demônios que habitam cachoeiras. Outros que recebem no mar, porque há demônios que habitam no mar. Não só demônios, como anjos também. Anjos caídos. Anjos caídos operam forças da natureza. Tá? Por isso que a gente viu ali o levante do mar contra Jesus quando ia para expulsar demônios. Então ele se levantou, não tinha tempestade nenhuma anunciando no tempo. E da forma como ela terminou também, os discípulos ficaram espantados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Então foi tudo muito estranho. E esses seres, eles escolhem o que eles querem receber. Também querem se relacionar sexualmente. Então eles escolhem, quero ter relação sexual com aquela pessoa. E normalmente eles vão escolher pessoas que não podem, por exemplo, pessoas casadas. Porque tanto vai satisfazer a relação sexual, como vai satisfazer o adultério, que é uma quebra da palavra de Deus. Vai trazer muita satisfação para os demônios, está entendendo? Como são coisas profundas, ou como o sexo fora também do casamento. Leva os rapazes, as moças, a fazerem sexo fora do casamento. Por quê? Porque aí é uma fornicação, porque está fora da aliança, não houve a bênção da aliança para se tornar uma só carne, está contra a palavra de Deus, está contra a vontade de Deus. Isso traz uma satisfação e depois deixa as pessoas todas arrebentadas. A moça fica com a alma arrebentada, aí se tiver filho, né? Ou então faz aborto, aí macula o útero, que foi o berço que Deus colocou, né? Para ali estar uma criancinha, né? Um novo ser, é maculado aquele berço com assassinato, né? Com a morte. E depois fica também arrebentada na alma. E se nasce a criança vem com o peso de toda aquela situação, né? Fora da palavra de Deus. E ainda, às vezes, cresce sem um pai, aí cometeu aquilo, fica um espírito de prostituição no território, aí há depois adultérios. Então uma coisa terrível, queridos, uma coisa terrível, Então, eles se expressam, veja bem o que eu vou dizer para você, se esse demônio tiver uma expressão feminina, mas estiver numa pessoa de sexo masculino, sabe, ele vai querer se relacionar com uma pessoa de expressão feminina. Então você vai ver, assim como se tiver um demônio de expressão feminina no corpo de uma pessoa masculina, de um ser masculino, esse demônio vai querer um ser masculino, porque ele é de expressão feminina. Então ele vai querer, e vai haver esses relacionamentos que são homogêneos, né? Vai ver esses relacionamentos. Quem está olhando de fora está vendo dois homens, mas quem está vendo espiritualmente, abrir uma janela e ver espiritualmente, vai ver um espírito de expressão feminina buscando aquele relacionamento, porque assim inverte os planos e propósitos de Deus.
Eu não estou falando aqui, obviamente, eu não estou falando aqui, queridos, que com todos é por causa disso. Eu não estou aqui estabelecendo se tem esse relacionamento porque o demônio, eu não estou aqui falando isso, né? Eu estou falando que em guerra espiritual, mostrando várias nuances de guerra espiritual, como eu estou falando do adultério, de coisas que tudo que é o contrário é Bíblia. Então a Bíblia está dizendo uma coisa, se faz óbvio, o demônio levando a fazer o contrário, ele vai sentir muito prazer nisso, porque ele está atacando o diabo. Então, eu não estou falando que tudo é em função disso, tá? Está bem claro aqui. Mas que há essa forma. Quando tem o demônio, ele vai buscar isso. Ele vai buscar se satisfazer sexualmente. E de uma forma sempre contrária a Deus. Então, a gente vai conhecendo aí as nuances do ataque espiritual. Parece que ele quer, né? Ele quer. Aí você vai ver ambientes com guerra, famílias com guerra, com conflito. Ele quer isso, ele gosta, ele fica rindo. Você já viu pessoas assistindo lá lutas, por exemplo, modernas, MMA, né? Vai lá, arrebenta, o cara vai dar um soco, arrebenta o supercílio, aí sai sangue, pá, o outro cai. Fica aquela coisa toda, porque é um esporte, né? E nos tempos antigos a mesma coisa, nos gladiadores não era pior, né? Que você mandava matar, mata, aquela coisa ali. E as pessoas que estão ali estão sofrendo, estão apanhando, elas estão em sofrimento, não estão? Elas querem estar ali, mas estão em sofrimento. Mas as pessoas que estão de fora estão vibrando. O sofrimento delas é a vibração dos torcedores, porque ali virou um esporte. Você está entendendo? Então, quando há uma briga em casa, na família, tá lá briga marido com mulher, aquela confusão, e filhos chorando, e um atacando o outro e brigando, tá? E os demônios estão ali, vai, dentro do corpo dessas pessoas, ou de pelo menos uma, provocando aquilo. Aí daqui a pouco um vai lá, vai dar facada e mata a facada a mulher, e vai lá, outro dá tiro, e tá, outro mata sufocado. Todos os dias está no jornal. Eu não tô aqui falando fantasia, não. Estou abrindo, descortinando o mundo espiritual. Nós estamos falando de guerra espiritual. Quer aprender guerra espiritual? Então estou descortinando para você o que é guerra espiritual. E isso bem limitado ainda. Tem muito mais coisas para Deus nos revelar. Agora, preste atenção na questão dos demônios. Aquilo que eu falei. Há mais demônios incorporados do que soltos. Porque eles fazem questão, eles precisam, eles dependem, eles desejam, eles anseiam muito. E isso está em todos os lugares, queridos. Todos os lugares. Nas casas, nos trabalhos, nas ruas, nas igrejas. Todos os lugares ele ocupa pessoas. Precisamos ou não precisamos conhecer mais sobre esses seres? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, amém? E nos ajude, e nos fortaleça. Agora eu estou falando para você, você é um guerreiro, você é uma guerreira. Você vai enfrentar, está enfrentando, vai continuar enfrentando, cuide de você, se guarde, se encha do Espírito, não aceite demônio na sua vida e vamos em frente fazendo a obra de Deus, amém? Casa de bênção, casa de provisão, casa de bênção, casa de oração, casa de milagres, casa de libertação, células, quanta coisa para fazer, quantas vidas para ganhar. Que Deus te abençoe, beijo no coração, até o próximo estudo, shalom.